Gente, mais um podcast da nossa conta e hoje especial demais. Eu posso falar porque nos meus 66 anos de idade e agora na Associação Comercial da Bahia fazendo essa grande sucessão com nossa querida Isabela Soares, tenho certeza absoluta que vai fazer um trabalho magnífico, não só para o nosso estado, mas para o país. Eu tenho a honra de bater esse papo aqui, esse papo tranquilo, com uma das pessoas mais admiráveis, principalmente na história da administração da nossa capital de Salvador, mas tem muito mais história para ele. Eu queria que ele próprio se apresentasse, mas de qualquer maneira, prazer enorme estar com você aqui, Bastante Açaí. Pau na máquina, fique à vontade, você mesmo se apresenta, que é melhor do que eu. Mas, Paulo, o prazer e a honra é meu. Tenho certeza disso aí, porque fiquei muito feliz aí com a sua trajetória, com o seu desempenho aqui na presidência da Associação Comercial da Bahia, dando novamente o relevo que essa entidade necessita, e a Bahia também, o país, né? O seu trabalho é um trabalho amplo, não fica só na Bahia, você conseguiu evoluir bastante. E com certeza também a Isabela Soares, a sua sucessora, vai prosseguir o seu trabalho com os bons acertos que você deixa e também avançando com modernidade, com a capacidade dela, a iniciativa que ela toma. Então, tudo isso aí é alentador. Então, estou aqui muito alegre, muito feliz. Agradeço aqui. Se você pede para que eu me apresente, na vida pública, né, vamos conversar assim. Eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro eletricista, casado, um casamento, né? Três filhas, né? Tem E neto? tenho dois Eu netos tenho cinco torrendo para maravilhosos. você, tá? Tá Vai. ganhando. Espero ter mais ainda, né? Mas o fato é que eu comecei, vamos dizer assim, em cargos efetivos, eu comecei em Manaus, na diretoria de uma empresa de energia elétrica em Manaus, na época do racionamento. Eu fui para lá ajudar a tirar a zona franca do racionamento, né? Depois eu fui presidente da Coelba, um período aqui na Bahia, um período de 5 anos aproximadamente, secretário de Estado, secretário de Saneamento e Recursos Hídricos. Ajudei na construção de Pedra do Cavalo e da adutora Pedra do Cavalo Salvador Ah, e também da adutora Pedra do Cavalo Feira de Santana, uma coisa, a adutora do Cisal também ajudei nessas grandes obras de estrutura da Bahia. Depois, deputado estadual, né? Fui também, passei um período na antiga Telebahia como diretor, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da hum, Bahia, governador durante um período em que o ex-governador e senador Antônio Carlos Magalhães precisou se afastar, e o Paulo Souto também. Eu acabei sendo eleito pela Assembleia e governei o Estado. Daí então fui presidente da Eletrobras, passei a ter assim um conhecimento, uma visão melhor do país, tá certo? E até um pouco também do mundo, porque eu andei viajando muito naquele período, né? Era a época da desestatização, aquele sei. programa que o Fernando Henrique começou, né, de Maravilha. fazer a venda das estatais, né? O principal exemplo desse período, Paulo, foi na telefonia, né? Antigamente, na telefonia era tão difícil você conseguir um telefone, né? Era, me lembro muito bem disso. Você às vezes Gente que passava vivia de telefone. 2 anos para você conseguir um telefone. Hoje não, hoje é tudo rápido, e o Brasil avançou bastante com esse programa do Fernando Henrique. Eu passei um período lá na Eletrobras, depois eu fui prefeito de Salvador, fui eleito no primeiro turno, também reeleito aqui no primeiro turno, deputado, deputado federal, líder do nosso partido. Na ocasião era um partido que tinha uma estrutura muito robusta na Câmara Federal, né? Aliás, foi até escolhido pela revista Veja como o melhor deputado do Brasil, né? Foi uma coisa que me alegrou Qual bastante. era o Foi partido? PSTB. PSDB. Para mim foi assim até uma surpresa quando fui. Só um detalhe, veja quanta história a É, gente precisa ouvir. pois é. Quanta história, né? O que é a carreira, a gente pensa assim, É, né? Vai sair. Eu disse, foi ótimo pedir para é, você se apresentar, porque assim o público nosso pode entender a isso. importância que ninguém chega onde chegou com a história, com a experiência do nada. Aí é eleito pela revista Veja o deputado Melhor deputado do Brasil. melhor. Foi Que até maravilha. recebi uma Pode matéria ficar à vontade, desculpe surpreendente. E no interromper, porque eu final, fiquei surpreendido. mais recentemente, algum tempo atrás, ministro do governo do presidente Michel Temer, né? Um governo que reformou o país em vários setores, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio,
vamos dizer assim, a valorização das estatais, Petrobras, Correios, tudo isso aí, né? Então foi um trabalho maravilhoso. No meio ambiente também a gente fez um trabalho fantástico, né? Ele não Enfim, sabe não, mas só para lhe dizer, eu sim. particularmente também tenho essa mesma visão Hum, sua da competência de Michel hum, Temer, que a gente não tem a oportunidade de, mas eu também reconheço ele como um dos políticos mais competentes que a gente teve a é, é. oportunidade de ter. E hoje, até por coincidência, encerrando aqui essa apresentação, que você me dá essa Oportunidade, oportunidade de falar, ao contrário. Paulo, hoje eu estou com ele lá, com o presidente Temer, eu estou em São Paulo trabalhando, mas Ah, também muito com ele nas minhas atividades lá em São Paulo, né? Percebo também ele, assim, como um ex-presidente que é muito procurado, né? muito, Muito procurado, assim, muito admirado e respeitado, principalmente na pela, classe empresária. Brincadeira, é, como ele é hoje. pela conduta dele, uma conduta de harmonia, de Mo- pacificação, tá certo? De não hostilidade, delicadeza no trato, né? Respeito às pessoas e uma visão de país do mundo, uma coisa extraordinária. Tudo isso associado a uma figura assim de muito humilde, né? O presidente Temer é uma figura assim muito humilde, qualquer lugar sempre assim cuidadoso com as pessoas, né? Então estou por lá agora em São Paulo de diálogo trabalhando. mais do que qualquer outra Diálogo, coisa. diálogo, porque foi um período de governo em que o Brasil avançou bastante, né? E eu estava como ministro no Palácio do Planalto, né? Diria assim, ministro palaciano, né? Que é um ministro que estava sempre ali ao lado do presidente e vendo as dificuldades, às vezes até o sacerdócio do exercício de um cargo dessa natureza, né? E agora eu fiquei muito feliz em ser convidado por você, pela Isabela, para participar daqui da Associação Comercial. Para mim, estou lhe falando assim de coração, com muita seriedade. Para mim, realmente é uma coisa muito boa. Fiquei muito feliz e desejo realmente estar ao seu lado, ao lado da Isabela, dos bons companheiros da chapa. Uma chapa única, né? Que é uma É isso coisa aí. até que já por si só revela a potência, a competência, a capacidade da chapa, né? É isso aí. Vai ser um prazer imenso para a Associação Comercial da Bahia, não só a associação, para toda a classe produtiva, que é esse que a gente defende. A gente defende o associativismo, a gente defende a participação da sociedade civil, o desenvolvimento, o exercício da democracia participativa. A gente acredita efetivamente que a gente não pode fazer um país melhor sem exatamente a gente exercer o nosso papel, É, principalmente a classe produtiva, associativista, toda entidade, é, toda organização social que isso. seja organizada, que toda organização, os organizações já É, é, associadas, que tenha capacidade, que possa, né, como eu falo, nos aproximarmos de forma contributiva, harmoniosa com as instituições públicas do nosso país, porque é de nossa conta. A gente precisa criar um ambiente próspero. hum, E eu digo, Ibacê, não sei se você pensa igual, que a gente perdeu muito tempo, né, desde 88 para cá, a gente terminou nos atrasando. Quando a gente se compara, por exemplo, com a China, que a gente vai lembrar que nosso produto interno bruto era quase o mesmo, quando a gente vai lembrar que a gente chegou muito a criticar, né, os carros e os produtos chineses. isso, é. Eu acho que, não sei o que é Até, que você pensa nisso, você tem algum não, diagnóstico para não, eu dizer, Paulo, tenho. eu acho que o que a gente se atrasou foi ali ou aqui, o que é que você Não, eu acha? acho, Paulo, que essa iniciativa sua da Fundação Paulo Cavalcante é uma iniciativa fantástica, até porque vai na direção que eu tenho, assim, convicção, até a história nos ensina, nos orienta nessa direção, de você ter, quer dizer, essa capacidade de empreender, de se associar, tá certo? Iniciativas dessa natureza que fortalecem a economia, tá certo? Liberta as pessoas também, tá certo? Isso é uma coisa fundamental. Quanto mais você tiver o empreendedorismo, tá certo? Atividade econômica, menos dependência do governo, tá certo? Maravilha. Menos tamanho do Estado, né? Menos pressão em cima das pessoas, né? Então você vê que todos aqueles países que são mais desenvolvidos têm essa característica de uma presença de Estado, de governo é importante sempre, né? Mas é uma coisa que não é tão influente Eu diria feito. até que eu fiz uma pesquisa Hum, interessante, hum, que aí eu queria trazer para vocês, eu já trouxe uma vez, mas eu vou trazer aqui é o seguinte: você para verificar o que é o comércio, o que é a produção de riqueza. Quando você pega a China não é um país capitalista democrático. A China é um país comunista hum, capitalista, é, né? Já foi. Ela é, se tornou efetivamente, primeiro, a mão de obra, vamos dizer assim,
escravizada, ou seja, ah, para não usar a palavra escravizada é errar e ser certo, radical, certo. mas com a pior condição de um trabalhador, porque tinha muita gente, oferta demais, e começaram o mundo a usar a China para fazer seus produtos. Então, você pegava qualquer marca, a Nike, uma bolsa, tal, e estava made in China, made in É, China, made in China. Todo mundo aprendeu a fazer isso. E às vezes é interessante, ele aprendeu, se tornou efetivamente, aprendeu a como exportar, como dominar, e hoje ele é um dos players mais importantes, disputando com os Estados Unidos em relação à liderança mundial, inclusive, não só da moeda. Agora, veja que interessante, esse dado é interessante, que é bom para a gente discutir. Eu fiz uma pesquisa, e a gente via, fora a Forbes, né, que traz isso, quantas pessoas bilionárias existem nos Estados Unidos. Aí deu em torno de 700 e poucas pessoas. Quantas pessoas bilionárias tem no segundo país com mais bilionários do mundo, a China, com 400 e um pouquinho também. tá, Aí você vai para outra, e dos cinco com mais bilionários do mundo, você encontra a China e a Rússia. certo, Então, quando você encontra a Rússia com 125 e o Brasil com 76, só para você entender, certo. segundo a revista Forbes, eu sei que não pode ser isso, mas que vá Sim, mais. mas a revista Mas Forbes dá para você entender que é. tanto faz ele ser o país mais capitalista do mundo, Hum, pode ser o comunista, capitalista, mas você veja que a produção e as pessoas bilionárias do mundo são muito poucas em é, relação à quantidade de bilhões é isso. A que tem de concentração, né? concentração. Isso é natural do ser humano. Então, o que eu acho interessante, o que eu quero chamar a atenção, e que é real, é que, efetivamente, o que você disse, eu costumo dizer, Ibaçaí, que não existe o tamanho de um Estado ideal. Existe o tamanho do Estado, da necessidade daquela nação. Então, se eu tenho um Estado, efetivamente, que tem, por exemplo, os serviços públicos como os nossos, do Brasil, de saúde, segurança pública, educação, porque eu bato isso todo santo dia, que tem a ver com, e Hum, aí isso é da minha conta, insegurança jurídica. E tudo isso, a gente com os impostos, altíssimos impostos que nós pagamos, que é um dos maiores, uma carga tributária maior do do mundo. mundo. E aí você não tem reciprocidade dos serviços públicos que você tem a obrigação constitucional de nos dar. Isso aí é o mais grave do nosso país. É É, quando você não tem educação eficiente, você não produz. Então, óbvio, eu perguntei, mas o meu diagnóstico hum, é esse. é isso. Então, o tamanho do Brasil, ele tem que ser o tamanho da... Eu não posso ter um Brasil forte, por exemplo, Hum, militarmente, gastar dinheiro para ter uma defesa onde eu não tenho condições, se eu não consigo nem educar, não consigo nem atender à saúde pública, por isso que a gente tem esse projeto de lei que você certo, viu aqui, que está falando belo projeto. popular. Então, eu acho desculpe eu estar falando, né, mais do que até deixar você falar, Claro. mas eu estou dizendo o seguinte, é o que eu pesquisei, é o que eu enxerguei, é o que eu tenho defendido com isso e aí da minha conta, ou seja, como é que a gente participa mais, por que a gente não transforma isso, entendeu? Eu acho que Entendi. a falta de educação é uma coisa importantíssima. Mas aí realmente a sua visão, Paulo, que é uma visão muito ampla, você é um empresário super bem sucedido, venceu aí uma série de dificuldades na vida, enfim, conseguiu chegar na Associação Comercial da Bahia, fez um Sofri belo trabalho. uma das maiores injustiças, Violência, um tsunami de violência que foi com a violência ali, Operação Alquimia, exatamente. que é o quê? É o próprio Estado, né, indo É, no cara que é empresário, o cara é, com a história minha, de quem castigar, penalizar, e perseguir, depois, coloca. e depois o cara, claro, quem é É. empreendedor, ele vai se reconstruir sempre, né? Pois Isso é é, importante. você conseguiu. Mas falando um pouco sobre a China, né, sobre a questão da a China concentrou realmente Tá. a produção durante aquele período mais efetivo da globalização, né? E eu tive uma experiência muito interessante que eu queria até deixar aqui registrado. Eu estava no governo do governador João Dória, né, em São Paulo, né? E veio a pandemia. Veio a Você estava pandemia falando que o quê com Dória? eu era o secretário de governo em Brasília, tá Certo. certo? Era quem tivesse sido o representante do Estado de São Pronto. Paulo em Brasília. Brasil. As Certo. coisas todas passavam Ah, lá, tá. lá pela minha, enfim, eu olhava as coisas, ajudava bastante, né? Financiamentos, enfim, aquelas coisas todas, né? Teve um financiamento que eu tirei em uma semana, US$ 1 bilhão, agora eu estava perdido lá, mas consegui. Porque eu conheço as pessoas Que e a maravilha. mecânica, tá Isso é certo? bom, né? O fato é o seguinte, quando chegou aí a questão da pandemia, nós tínhamos o Butantan, que é ligado ao governo do estado, e desenvolvemos a Coronavac, né? E na hora de
produzir efetivamente as milhões de doses que os brasileiros estavam necessitando, a gente precisou da China, porque quem produziu os insumos, onde é que era? Na China. É China e Índia, vamos dizer assim. 70% dos insumos estão ali, farmacêuticos, fármacos, essa coisa está lá, né? Precisávamos da China. E a China, claro que dava prioridade à China. Primeiro eles, tá certo? E precisou até ter articulação com o Xi Jinping para conseguir liberar os carregamentos dos insumos. Mas você mostra, quer dizer, que a vulnerabilidade que os países, o mundo ficou por conta dessa concentração excessiva num país só e num país com regime muito forte, né? A China é muito forte, né? Mas eu fiz essa digressão e volto aqui para comentar que é muito importante o que você está fazendo, essa coisa do associativismo, né? Essa coisa do empreendedorismo, essa coisa da representação, não apenas a representação popular, que está na Câmara dos Deputados, Câmara Federal, Câmara, Assembleia aqui, Câmara de Vereadores, enfim, Senado da República, né? Mas é preciso que você tenha também representatividade nas grandes entidades. Então, você tem aqui na Bahia, e você tem no Brasil também, entidades que já tiveram até uma voz de comando muito forte, né? E isso foi se perdendo ao longo do tempo. Essa é a realidade, né? Eu destaco aqui a Fiesp, por exemplo, né? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que era como se fosse um ministério. Era quem ali o ministério. Quem liderava nessa época a Fiesp? Ali você tinha. O Paulo Scaff passou um período muito largo lá, mas você tinha o Maremato, né? Você tinha personalidades assim da indústria de São Paulo que realmente tinha uma força muito grande. Isso diminuiu sensivelmente, até porque a indústria nacional ela veio num declínio aí continuado, num declínio continuado. É um desafio enorme para o nosso querido Ricardo Alban, que está lá dirigindo a CNI. Mas ele tem talento, ele é um cara de articulação, também ele sabe se movimentar. Então tudo isso aí... É um craque admirável, ele sabe, nós estamos bem servidos. Ele sabe se movimentar. Mas o fato é que é preciso que essas entidades elas se robusteçam, se fortaleçam. Porque o que a gente observa também, sem desmerecer, mas é fato real, é constatação, é que o nosso Congresso Nacional, tá certo? Você também percebe que ali há um processo de fragilização dos personagens principais, né? Daquelas pessoas que você espera um pronunciamento, uma iniciativa, uma bandeira para ser levantada, uma resistência, né? Isso diminuiu muito, né? Muito. Então você conta nos dedos da mão, tá certo? Quem são os grandes senadores, quem são os grandes deputados. Significa dizer que tem um espaço muito grande para que essas entidades, tipo a Associação Comercial da Bahia, tá certo? Volte. Você iniciou esse trabalho aqui, outros que passaram aqui também tomaram essa mesma atitude, né? Mas que ela volte cada vez mais a ser grande, que ela fale, quando ela falar aqui na Bahia, ela seja ouvida. O governante ouça, tá certo? O poder legislativo, o poder judiciário, ouça, não apenas a associação comercial, outras entidades mas também é por essa razão. Precisa fazer isso. Por essa razão que eu insisto, todos sabem disso, que eu insisto nesta união. Eu digo todo santo dia, não adianta a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, a Federação do Agro, a FCDL, a Associação Comercial, o Sindicombustível, a Abrazel, o café, seja o que for, não adianta a gente ficar com ações isoladas. A gente precisa ter pautas comuns, pautas estruturais. Então, porque na hora que você falar, na hora que você abrir a boca para falar, você está dizendo questões que estão respaldadas, não tecnicamente, porque você tem um corpo jurídico maravilhoso em cada uma dessas entidades, nós temos aqui um especial, experiência para a gente dizer, gente, a gente não está querendo não contribuir com o Estado, a gente quer contribuir. Mas, por exemplo, em Baçaí... Mas tem determinados momentos que tem que até contrapor mesmo. Eu falo contribuir, eu não estou deixando de ir contraponto. Eu discordar de você, não quer dizer que eu não esteja contribuindo com você, não. Eu posso estar, ao contrário, fazendo um péssimo serviço para você, ficar calado e deixando você errar. Porque o erro seu vai prejudicar não só a mim,
Então, eu estou Há contribuindo, muitos, né? é o vocabulário, talvez, que a gente da É, consciência cidadã eu sei. participativa. Mas tá A certo, eu gente entendi. pode discutir, discordar, o que não pode é você não permitir, você me censurar, É isso. você me calar, você É, não querer me ouvir porque você está no poder. é isso. Entendeu? Então, o que eu quero chamar é o seguinte, por exemplo, aqui na Bahia, Baceí, só mais uma fala que eu falo isso todas as vezes, é inaceitável nós estarmos há mais de 10 anos apenas solicitando todas as entidades um código de defesa do contribuinte, onde já tem na maioria de todos os estados do Brasil. Esse código está sendo discutido no Congresso. Está lá discutindo quando como é que ele vai sair. Também é uma das pautas que não andam no Brasil. Hum. Né? Ou seja, e o Paulo, qual é a intenção sua com esse Código de Defesa do Contribuinte? É porque o Código de Defesa do Contribuinte ele tem a previsão de uma comissão mista, onde as entidades de classe produtiva, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico e com o governador, eles se reúnem um determinado tempo, período, para traçarem juntos Quem ganha com isso? Todos, né? todos. É. Então é exatamente isso que eu não consigo compreender como é É. que a fala minha é surda. Ou seja, e aí o que eu digo, se nós todos juntos assumirmos, que já foi feito, cada um já entregou, eu já vi, eu estava presente quando a Federação FIEB chegou para o governador e disse, está aqui, ó, uma das preocupações Essa é a nossas é isso. proposta. Aí a proposta. O outro chegou, está todo mundo. Mas eu não consigo entender aonde é que tem o problema para a gente caminhar. Então, ainda bem, eu estou lhe colocando com toda a sinceridade do mundo, até para você, eu fico até querendo que as pessoas compreendam que não tem nenhum efeito aqui partidário nem político partidário. É uma conversa efetivamente de cidadão, de cidadãos brasileiros que estão aqui buscando o melhor para nossa cidade, para nossas associações e para nossa comunidade e para o povo brasileiro. Quando a gente faz um projeto de lei desse aqui, Baçaí, que é para a gente, olhe bem, um projeto de lei simples. Paulo, o que é que você pensou? O que a Fundação e você pensou em um projeto de lei popular? Porque você não entregou, que é muito mais fácil, a nosso querido, por exemplo, gente finíssima, um excelente deputado, Antônio Brito, que faz um trabalho fantástico nessa área. Por que você não entregou a ele? Como eu disse a ele. Tem mais força. Seu, não, é seu, é dele, mas entenda, existe no Brasil uma falta de consciência do povo, da massa, que usa os serviços públicos, que paga tributos. Mas eles não entendem o que é que as Santas Casas fazem para eles, a importância dessas empresas filantrópicas sem fins lucrativos para o SUS. Eles não entendem quando a classe empresária ou você, pessoalmente, você, pessoa física ou jurídica, doam dinheiro para as Santas Casas. É importante ele entender que esses são gestos de quem mais puro de consciência cidadã. É um gesto que quer trazer melhoria na saúde pública para os mais vulneráveis, porque a melhoria de saúde pública vai trazer melhoria para o país. Então, Embaçaí, o que eu quero colocar, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: assinar o projeto de lei popular desse tem que ser um discurso para todo mundo correr atrás, porque quando a população entender isso, a gente tem hoje a IA a nosso favor, a inteligência artificial, a gente tem hoje uma rede de movimento cidadão, onde as pessoas vão ter pílula de autoestima cidadã, vai ter informação, vai ter acolhimento. Quando isso acontece, você traz um sentimento de pertencimento para a população brasileira, que começa a entender, e aí ele sabe avaliar, ele sabe fazer uma análise crítica, analítica, do qual representante que ele está escolhendo para defender ele. E eu tenho certeza absoluta que o Antônio Brito, como é realmente um lutador nessa área da saúde, ele vai abraçar, mas ele já vai abraçar com mais de 1.580 e poucos mil brasileiros assinando. E o brasileiro vai entender, Baçaí, que ele está legislando. Então, a democracia ela não é só representativa, ela pode ser participativa também. E aí, quando ele conseguir entender que ele tem força para poder transformar o seu ambiente, o Brasil muda. O nosso regime é de representação, quer dizer, uma democracia representativa, mas não impede, muito pelo contrário, que haja uma participação. Lei popular para referendo, você tem o seu representante lá e você vai acompanhar o mandato, vai auxiliar numa boa sugestão, numa proposta, vai criticar uma atitude que está sendo tomada, que você não está de acordo com aquilo. Né? Eu acho tudo isso muito bom. E esse trabalho que você está fazendo aqui, Paulo, que está sendo feito aqui na Bahia, de ir juntando as entidades, isso aí, meu amigo, dá massa, dá volume, e chega uma hora que o dique rompe. Ou
abre a comporta ou o dique vai romper. Não falando, eu sei o que é isso, que eu fui governo durante muito tempo, e a gente calibra essa coisa, até que ponto você vai vendo aquela força sendo, vamos dizer assim, evoluindo, né? É isso Então, aí. se você vai juntando aqui, é um trabalho que não é um trabalho de uma hora para outra, não é uma varinha de condão, uma coisa mágica. Consciência, Mas também conversar, não coisa e começar, tal, não. mas alguém tem que Alguém começar. tem que balançar essa marola na água, né? Aliás, Faz ondinha começar a fazer, depois você continua aliás, os fazendo. franciscanos costumavam dizer que o primeiro passo já é a metade da obra. É Se isso aí. você tem um bom projeto e dá o primeiro passo certo, você já está na metade do caminho. É isso aí. Então, acho que a gente está nesse processo, tá certo, de conscientização. É claro que às vezes tem que ter articulação, tem que entender Tem que também as entender. circunstâncias de cada entidade. Isso é natural, é do Claro. jogo, é da realidade, né? Mas é o caminho. É isso aí. Esse é o caminho, você ir fortalecendo para ter uma voz realmente que possa. Não é você substituir a representação De jeito não nenhum. é isso. O Congresso está lá, o Senado está lá, a Câmara está lá, enfim. Contrário. Mas é importante que você tenha também uma voz que possa significar autoridade, legitimidade. Como você falou, você coloca um projeto desse na mão de um parlamentar, por melhor que seja, e o Antônio Brito é um parlamentar exemplar, É claro. mas por melhor que seja é uma coisa. Se ele tem isso com mais 2 milhões de brasileiros subscrevendo, é outra coisa, velho. Exatamente. Ele vai chegar lá com, vamos dizer assim, mais Um aval robôs. maravilhoso, e a população Não, brasileira se é incomodando com isso, isso, é é porque pô, a isso, marola começou a é encher, ele isso, pedindo. Como é que a gente não vai fazer? é Quem é que isso, vai votar contra? é E isso, aí, é isso. essas pessoas que são esses 2 milhões de votos, que olharem quem É, está votando contra um desejo deles, escrito através de é, uma lei popular, é, isso começa a mudar. Mas o desejo dele, ele defendendo essa pauta, começa a ser valorizado. é, E desta forma, você está treinando, preparando, educando a população brasileira para é, entender que democracia não se sustenta só, que a democracia precisa de consciência cidadã, precisa de pessoas que tenham a capacidade de avaliação crítica e que consigam avaliar e analisar quem são os seus representantes, porque se você perguntar à maioria dos brasileiros quem foi que ele votou, não para presidente da República, porque hoje está tão polarizado que ela é, sabe, Lula ou Bolsonaro, acabou. Mas está tão radical que quem é Lula e quem é Bolsonaro é pelo contrário. É uma guerra hoje. Mas olha bem, mas você perguntar quem foi o seu deputado estadual, o seu vereador que você votou? 70% não sabe. 2 anos depois já se esqueceu. Mas sobre essa questão de polarização, eu acho que a polarização é muito boa, né? Embora o que a gente assista no Brasil é uma A polarização é radicalização. boa, essa eu quero que você me explique. Vou lhe explicar, porque a gente vou deixar as coisas bem claras. Uma coisa é você ter um polo e outro polo. Outra Tá. coisa é você ter um extremismo radicalizado Ah, e outro maravilha. radicalizado. Exatamente. Perfeito. E nós estamos cada vez mais Tudo bem. indo para os extremos. E os extremos acabam se tocando. Então, acho que a polarização, até no conceito de democracia que você falou, de oposição, a Oposição. oposição contribui com o governo. É verdade, é o que eu falei. Se você tem um governo atento, tá certo? E é responsável, ele usa da oposição para melhorar, Exatamente. porque ele vai qualificando, a oposição vai qualificando o governo, fiscalizando, propondo, Perfeito. ele vai qualificando o governo tem que saber usar a oposição, tá isso certo? É uma coisa Muito que você valoriza a oposição e você melhora Boa. a sua performance e a população aplaude. É É isso aí. isso, tá certo? Perfeito. Então, o que é que está acontecendo? Eu queria até aproveitar aqui, já que nós falamos aqui do presidente Temer, está acontecendo um movimento interessante, que é um movimento em torno de um projeto Brasil. Não sei se você está acompanhando isso, eu estou até participando um pouco desse trabalho, porque eu estou lá ao lado do Você me presidente. interessou demais agora. Deixa eu lhe falar, surge, é natural, né, surgem pré-candidatos à presidência da República, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é um deles, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o do Paraná, Ratinho Júnior, é outro também candidato, tá certo? Aí você vai vendo assim o Zema lá em Minas Gerais, né? O próprio Tarcísio em São Paulo, que enfim, tem compasso de espera nessas coisas, né? O fato é que essas personalidades começaram a procurar o presidente Temer, né? Para, enfim, conversar, se aconselhar, né? Embora até ele não goste dessa coisa de aconselhamento, quer dizer, não estou aqui para dar conselho, posso dar um palpite, né? Mas o fato é que o presidente falou: olha, acho que vocês devem fazer um programa para o Brasil.
Esse é o ponto de encontro de Excelente. vocês, é fazer um projeto para o Brasil, o Movimento Brasil, né? E todos eles entenderam como um fator assim que pode realmente transformar o país e reduzir a radicalização. Porque você apresentar um projeto para o brasileiro é você homenagear o eleitor. É você chegar e dizer, olha, quem vota em Paulo está votando nesse projeto aqui, está votando nessa consciência por aqui, e quem vota em João é outra coisa. Mas hoje no Brasil você tem A e B. Você falou aqui, ou você vota em um ou vota em outro. Então interessa a A e a B que essa radicalização prossiga. Mas não interessa aos brasileiros, né, que essa radicalização prossiga, que até leve a um ambiente de hostilidade até entre amigos, entre familiares, por conta de, enfim, posições pessoais. Você tem que disputar o programa. Você tem que ter um programa para o Brasil. Qual é o programa para a segurança pública? Isso é Qual é o excelente. programa Maravilha. para a Fiquei saúde, super né? feliz agora. Nós estamos trabalhando dentro desse segmento, e recentemente nós estivemos lá com o governador do Mato Grosso do Sul, lá em Bonito, né? O Riedel, né? Que é um grande governador, uma cabeça muito boa, né? Ele também está entrando, De onde tá ele é? do Mato Grosso do Sul, né? Está chamando Mauro Mendes também, do Mato Grosso. Então a gente está juntando isso para fazer um projeto para o Brasil. É uma coisa que é óbvia. Você está falando que é uma maravilha, mas isso é uma obviedade. O Brasil tem que ter um projeto. Mas veja bem, Tem que ter um projeto, você tem que saber. Você aqui na Social Comercial, você tem um rumo. Olha, eu quero chegar ali, 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 ali. Tá certo? O Brasil, você tem que saber qual é o rumo. Então a gente não está vivenciando um bom momento. Essa que é a verdade. quando eu falo que é uma maravilha, quando eu pego aqui o meu livro, essa é da minha conta, quando você chega no capítulo 6, eu estou lançando o segundo livro agora, que é Inteligência Cidadã. Mas no capítulo 6, como você fala, eu trago uma bula. Eu não trago, porque eu sou empresário nato, né? Sei. Eu nasci empreendedor, tenho um talento empreendedor. E é por aí. Sei empreender. Então, mas o empreendedor não se constrói sem planejamento. Claro. Então, é que eu quero colocar. A bula é dizer o seguinte: olha, gente, como vai ser o caminho dessa transformação? Isso. Porque o que você está me dizendo é o que nós estamos vivendo, essa crise imensa hoje, que a gente se perdeu nessa extremidade das polarizações. Extremidade, tá? Porque Onde você nem pode discordar de nada, porque você tem que ser taxado, rotulado, meter rótulo em você. É bolsonarista, fascista, ou é petista, Lula, petista, né? marxista. Então, isso é muito ruim. Ruim, É o que você falou, é Ribe. Então, isso, quando você me diz que É. nós estamos com pensamento, que nós começamos Nós aqui elogiando estamos ele. conversando. Conversando para fazer um movimento Brasil, isso, programa Brasil. programa, Não é possível é. que não seja isso que a gente tenha como No pauta. governo do Temer, nós tínhamos lá a Ponte para o Futuro, né? Que era um rumo, um projeto que permitiu você fazer a reforma trabalhista, deixar a reforma previdenciária engatilhada, fazer, vamos dizer assim, vou falar aqui, a valorização / moralização das estatais, que aconteceu na petroleira, aí foi uma coisa muito constrangedora no Brasil, na Petrobras, É um né? absurdo. É um absurdo, tá certo? Então você Eu tem sei que você tem que ter cuidado, cuidado, mas a verdade é que o que reforma, acontece quando você vê uma situação dessa do INSS agora isso, poxa. é inaceitável. Né? Não é questão de dizer assim, poxa, Paulo, não tem que ter cuidado para falar que a gente não pode. Não, isso aí, vamos dizer assim. Ou seja, não tem, a gente tem que se dignar efetivamente. Não pode. E o pior é o seguinte: quem é que vai dizer isso? Quem vai falar? Gente, se você, como funcionário, como empresário, desculpa, se você resgata ou você pega o INSS de uma pessoa e você não consegue, por qualquer situação financeira, não conseguir pagar, a apropriação indébita, você é preso. Então você não pode imaginar que o Estado, que está cuidando do seu dinheiro, permita e mais do que permita, né? Trate como se fosse o seguinte: a desculpa é de quem é a culpa. Se foi antes ou ontem. Não importa de quem é a culpa. É uma vergonha, é uma coisa preocupante, muito preocupante no nosso país. É um assalto aos mais frágeis, os idosos mais frágeis, tá certo? O mais educado e gentil que a gente queira dar ao nosso podcast, mas eu não posso. Não, vamos lá, isso é corrupção a céu aberto, né? A céu aberto. Então, vamos lá. E você vai, vamos dizer assim, ressarcir essa roubalheira, tá certo? Que foi praticada contra os mais frágeis, né? Com o dinheiro de quem está produzindo. Quer dizer, é uma coisa que não tem sentido isso. Então, o país, você precisa
precisa voltar, você precisa debater um projeto, é isso que eu quero falar. É um Botar aqui, programa Movimento para o Movimento Brasil, tá certo? Isso nós estamos lá trabalhando essa alternativa, que seria, vamos dizer assim, a coisa mais natural. Você ter um projeto, um candidato a presidente da República, ele tem que se apresentar, um candidato a governador, mas sobretudo presidente da República, no regime presidencialista, as coisas mudam a partir do comportamento, da conduta, do exemplo do governante, né? Então, se você tem um programa, tá certo? Olha, o projeto é esse, esse, esse. Até porque nós temos uma constatação. 2027, amigo, o dinheiro acabou. O dinheiro do orçamento federal acabou. Não tem mais dinheiro, acabou. Vai ser calote. Por quê? Acabou porque as despesas Se você cresceram. souber explicar para a gente, Não que é uma questão muito seu. simples. Tá. É só fazer a conta. As despesas sobem de uma maneira desbragada, descontrolada, tá certo? E você exaure, porque por mais tributo que você queira cobrar, porque uma coisa é você apresentar um projeto para cobrar um tributo. Você pode faturar, mas não arrecadar. Então, a mesma coisa, você tem sua empresa, se você começar a subir muito o preço, você não vai vender. Nada, né? Aquela então, curva que a gente fala. Chega um momento em que a população está exaurida, não tem poupança, não tem economia para pagar. Acabou. Então, não vai pagar. Então, o que é que vai acontecer em 2027? 2027, as despesas cruzam com a receita e o dinheiro, tá certo, que seria destinado a investimentos, o dinheiro livre para alguns segmentos acabou. Isso está na porta, daqui a 14, 16 meses, 18 meses. Então você tem uma situação dramática. E ao lado disso você tem um Congresso que cresceu bastante, ficou muito fortalecido, e o Parlamento, o Legislativo, ele só cresce, se fortalece, se o Executivo for fraco. Quando você tem um Executivo que tem autoridade, tem força, tem rumo, o Legislativo, ele fica no quadrado que deve ficar e colabora. Mas se você tem um Executivo que não dá um bom exemplo, não tem legitimidade, não tem autoridade, até com personagens que estão lá enfim, eu não vou nominá-las aqui, mas se você tem isso aí, o que é que acontece no Brasil? Não é só hoje insegurança jurídica, você tem também insegurança institucional. Você tem dificuldades no seu mundo jurídico, de saber como é que vai ser o comportamento daquela decisão, daquele processo, mas você tem uma coisa mais grave, que é a insegurança institucional. É o Congresso, você não sabe o que é que vem. É o Judiciário, você também, sobretudo, as cortes mais elevadas hoje, você não sabe como é que vem. O Executivo, você não tem rumo. Você não tem rumo. Você está vendo o que está acontecendo agora com o ministro da Fazenda, Haddad, né? Que ficou um ministro completamente desacreditado. Total. Você pode até, dentro do seu conjunto de ministros, ter lá um ou outro desacreditado. Mas ministro da Fazenda não pode ser desacreditado. Esse não pode. Não pode. Esse não pode. Esse aí, quando ele fala, é para valer. Ele tem base, ele tem fundamento, ele tem autoridade, ele tem que ser ouvido, né? Então você está nessa coisa. Então o Brasil vive eu diria assim, um momento muito delicado da sua vida institucional. Então é preciso que você aqui dê a sua contribuição na associação, reúna aqui as outras entidades, tá certo? Comece a tomar essas iniciativas, né? Comece a ter uma voz mais robusta, com mais conteúdo, com mais autoridade, e que quem tem juízo tem que fazer um projeto para o Brasil. Com certeza. Velho. Eu queria dizer para você. Senão você vai continuar nisso. Contribuindo com a sua fala, eu queria dizer para você o seguinte: você disse aqui para mim assim, e várias pessoas já me disseram isso. Paulo, seu projeto vai ser demorado, mas deixa eu dizer para você uma coisa. Ao contrário do que as pessoas pensam. Meu projeto não vai ser demorado. No momento que a gente está, por exemplo, só para você entender, participando, você sabe que por exemplo, você tem a frente parlamentar do agronegócio, tem a frente parlamentar das indústrias, da CNI, você tem a frente parlamentar do empreendedorismo, onde o Instituto Unido do Brasil apoia, e tem uma casa que a gente tem um corpo técnico avaliando todas as propostas, tudo que está acontecendo no Congresso de lei que interfira diretamente a classe empresária. Você tem a frente parlamentar do comércio e serviços, que você conhece também, que nós temos lá também um sábio, do lado de casa a gente tem o Joaquim Passarinho, você tem o Zé Neto das duas, você tem outras frentes parlamentares do banco, você tem várias frentes parlamentares. E uma coisa que aconteceu interessante dessa reforma tributária
foi que a classe empresária que começou primeiro, cada um puxando para o seu lado por causa do imposto, joga para a indústria, joga para o serviço, joga aquela discussão, começaram a perceber efetivamente que não adianta, que o cobertor estava muito curto para cobrir as despesas, então não dava para cobrir aquele colchão todo. E aí começou a puxar para. E aí começaram a existir tanto a união de propostas, como também a união das frentes parlamentares para discutir pautas. Isso. E eu estou dizendo para você que essa semana passada eu participei, junto dos nossos técnicos lá, que eu tenho um muito bom, que é o João lá, que chama com a Corptec, que ele é contratado para fazer isso, e ele fazendo uma live para a gente, mostrando para todas as entidades de classe que estavam ali participando daquilo, que o Brasil está parado, que no Congresso, que o nosso Congresso não está votando com dificuldade nada, que está a disputa entre as emendas parlamentares, o governo e o executivo, cada um puxando sua corda. E aí quando você joga quando você joga o IOF, que foi um absurdo, como eu chamei de traição de quem ficou perdendo tempo nessas frentes parlamentares, como eu que participei do GT6, do Instituto de Brasil, de 20, coordenando o GT6 com 426 advogados voluntários, gratuitamente, trabalhando proposta. E depois a pessoa vai lá, senta com a gente. Entenda, quero deixar bem claro para vocês. Eu já disse isso uma vez, vou dizer de novo. Os funcionários públicos que estão defendendo ali, eles são de boa fé, pessoas corretas que estão discutindo com a gente, e efetivamente daquilo que você falou em diálogo. De repente, você viu uma traição vindo de cima, como você falou, por decreto dizendo, não, nós vamos taxar o IOF. Aí depois ninguém aceita, agora vamos taxar os fundos. E você quer taxar, que taxar e taxar. Não, o governo perdido. Está perdido. Mas só para... Quer dizer, falar aqui. Não, mas é que eu me empolgo mesmo. Eu quis até lhe interromper, porque o que é que a gente observou recentemente? Na eleição das mesas da Câmara Federal, dos deputados, né? E do Senado Federal, os senadores, né? A agenda dos candidatos foi emendas. É uma coisa inacreditável. A agenda de quem vai dirigir uma casa dessa, tá certo? Não pode ser emendas. Até porque, aqui eu não estou querendo aqui falar que... veja bem, você tem a Câmara, ela não é só legislar, o Congresso Nacional, não é, uma das funções é legislar, fazer leis, vamos dizer assim, de grosso modo, fazer as leis. A outra atividade é fiscalizar o Executivo. Tá? São duas atividades nobres. Mas a atividade mais relevante é aprovar o orçamento do país. Então são três coisas importantes que o Congresso tem que fazer: legislar, fiscalizar o Executivo e, sobretudo, aprovar o orçamento. Aprovar o orçamento significa dizer que nós vamos definir quanto o contribuinte vai colaborar, tá certo? E para onde é que vai aquele dinheiro. Então você hoje tem um orçamento completamente quebrado, falido, tá certo? E tem uma coisa chamada emendas secretas. É uma coisa inacreditável você não saber exatamente quem é o autor daquele projeto, para onde o dinheiro foi e como é que vai ser aplicado, o que é que está fiscalizando. Não pode. Então, aí, meu amigo, essa coisa que eu lhe falei, não é a polarização. A polarização é uma coisa boa, que é governo e oposição. Agora, a radicalização, o extremo, leva a essa fragilização das nossas entidades, né? E tem que aproveitar. E você só muda isso na democracia no voto. No voto, tá certo? Então, para você mudar, você tem que ter um projeto, você tem que ter um programa. Maravilha. É isso que vai dar força ao presidente da República. Ele vai chegar eleito com um programa e vai falar para a Câmara e para quem quer que seja, olha, o dinheiro vai para aqui, para esse programa. É isso, tá certo? Não é para onde você quer, onde eu quero, vai para onde a população votou, para esse programa de governo. Meu amigo, eu estou muito feliz de ter no meu Conselho Superior uma figura com tanto conhecimento, obrigado, tanta capacidade de contribuir como você. O orgulho, para mim, eu acho que a Associação está de parabéns de ter esse privilégio. O privilégio é meu, saiba disso. Esse eu digo a você que é um dos podcasts que a gente vai ter como explicar mais, com tão pouco tempo, para o povo, como é que funciona, com a pessoa que tem experiência, com esse currículo todo, e dizendo exatamente titim por titim o que está acontecendo. Eu vou fazer aqui desculpe falar aqui. Uma coisa, vamos lá, tem gente que quer que o país mude, né? A grande maioria está nessa direção. Mas veja bem, um candidato para derrotar o atual presidente, você já tem vários que podem derrotar. O atual presidente é competitivo,
presidente Lula, mas você tem vários candidatos que podem derrotá-lo. Agora você não enxerga ainda o candidato que pode mudar o Brasil. Tem uma distância entre você derrotar o que está lá e depois você fazer a mudança do país, né? Então, para você fazer a mudança do país, você tem que gerar uma série de circunstâncias. É o trabalho que eu pretendo. Aliás, que eu estou ajudando um pouquinho e quero que você esteja com a gente. Eu estou dizendo, estarei. Este é o meu propósito de vida. Né? Como a gente falou mais cedo, meu propósito de vida é esse. O pessoal pergunta, Paulo, o que é que você poderia estar numa boa... Você está fazendo já. Eu estou fazendo, e a ideia é essa. A gente precisa disso aí. Essa sua colocação foi perfeita. Nós não precisamos ficar trocando. Não existe salvador da pátria. Não existe, não. Não existe. Pode ser de direita, de esquerda, de extrema-direita. Nós não vamos salvar uma pátria sem a gente planejar. Sem um movimento Brasil, sem um planejamento, sem entender efetivamente o que é que a gente tem que fazer, que a gente já sabe, né? Mas para melhorar o país. Então, é espetacular. E eu estou à disposição disso. Né? O pessoal até pergunta aí, Paulo, você está... ficou doido? Eu digo, fiquei. Aí eu digo, mas eu fiquei, só preciso de mais loucos junto comigo. E loucos mais loucos transformam também. Transforma. Né? Meu amigo, para não tomar mais seu tempo, que eu já estou foi ótimo. Eu queria que você, nada. Por favor, essa câmera de cá, você que é essa de cá, fale para o seu público, fale o que é a mensagem que você pode deixar para esse nosso podcast. Primeiro, lhe cumprimentar, Paulo, pelo trabalho sensacional que você realizou aqui na Associação Comercial, pela sua trajetória de vida como empresário, sempre bem-sucedido, apesar de obstáculos que sempre aparecem, e às vezes até aparecem de uma maneira assim, imprevistas e hostis e violentos, né? Você soube também superar, desejar também aqui a nova direção da Associação Comercial, sob o comando da Isabela Soares, que é uma pessoa assim que inspira muita confiança e gera esperança também. É muito trabalhadora, competente, dedicada e com a cabeça social fantástica. E você precisa ter no Brasil, tá certo? Você precisa ter no Brasil personagens com essa característica em atividade efetiva, tá certo? E a Associação Comercial é uma plataforma, entendeu? Então acho que a gente pode fazer esse trabalho. Fiquei muito honrado aqui em conversar com você nesse podcast, né? E também muito honrado em poder estar ao seu lado, ao lado dela, e tanta gente boa aí, né? Para ver se a gente faz o que o Brasil precisa, a mudança do país. Agora mudar, tá certo? Vencer e mudar numa direção planejada, programada, com metas, como deve ser. Então, às vezes você fica assim desalentado, a maioria da população está desalentada, achando que não tem mais jeito, mas tem solução. Boa. E a solução a gente vai, no momento próprio, está se aproximando, vai aparecer, e quem vai mudar o Brasil é o eleitor colocando seu voto na urna, porque na democracia é assim. Muito obrigado. Vamos fazer um brinde aqui da nossa conta. Você enriqueceu muito o nosso podcast, nosso movimento. Obrigado a todos vocês. Não deixe de dar um like. Fala, máquina. Até a próxima.